Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo leva um susto, mas consegue a virada no segundo tempo. O Rafael segura lá atrás e o David decide o jogo, decide lá na frente. O Dorival foi monstro, hein? Vamos falar sobre tudo que aconteceu aqui no Morumbi. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Olha onde eu tô aqui, Cícero Pompeu de Toledo, na cabine da Band News FM, onde eu comentei o jogo. E olha, mais uma vez o São Paulo de Dorival Júnior, ele mostra porque é um time consistente, confiável e que vem numa regularidade impressionante. Porque mesmo depois de 45 minutos muito ruins por parte dessa equipe do São Paulo, algo que eu não tinha visto acontecer ainda sob o comando do Dorival, o segundo tempo modifica completamente a partida. Vamos lá. O Goiás de Emerson Ávila, que também mostra uma certa evolução em alguns aspectos, veio de uma vitória na Sul-Americana, mostrou muita intensidade no começo do jogo. Isso surpreendeu o São Paulo. O São Paulo não estava esperando uma equipe que se defendia muito bem, mas saía numa transição muito rápida, a ponto do São Paulo não encontrar os marcadores, os jogadores do Goiás. O Maguinho, o autor do gol no primeiro tempo, estava mais aberto pelo lado direito, espetado, dando trabalho para o lado esquerdo defensivo, porque o Caio Paulista tem mais o cacoete de subir. E quem fica por ali é o Beraldo, desguarnecendo muitas vezes a zaga, fazendo com que o Rafinha, que joga como um lateral que não sobe tanto, tivesse que recompor para auxiliar o Alan Franco. Mesmo assim, houve um desajuste em vários momentos em que os jogadores do Goiás conseguiam encontrar espaços e o Maguinho, ora, cruzou para o Matheus Peixoto cabecear livre também, a bola passou isso aqui da trave, e na sequência o Maguinho apareceu infiltrando na defesa e cabeceando no meio da defesa do São Paulo. O São Paulo não conseguiu se entender no primeiro tempo. Chegou em algumas oportunidades de forma mais esporádica. E que teve, no primeiro tempo, duas figuras nulas, a meu ver. O Marcos Paulo pela esquerda e o Alisson pela direita. Eles não conseguiam ingressar, nem um tabelamento por dentro, muito menos uma profundidade, não conseguiam. O Luciano e o Caleri tinham que sair da área muitas vezes para buscar esse jogo, combater com esses jogadores do Goiás, que em superioridade numérica dominavam o setor do meio campo, em que o São Paulo não conseguia construir. Sem o Nestor, Rodrigo Nestor, o Gabriel Neves foi o responsável pela armação do jogo. E muitas vezes ele buscava um passe entre linhas, uma infiltração, só que o Goiás estava marcando muito. O Goiás estava muito bem postado taticamente. E logo recuperava essa bola, seja com passe errado, seja com uma bola perdida, seja quando a bola ficava sob domínio do Goiás e saía muito em velocidade. O São Paulo não achava o Goiás no primeiro tempo. Até que saiu o gol, o Rafael nada pôde fazer, num cabeceio livre ali de um jogador de uma estatura de 1,72 m no meio da defesa, como faz falta o Arboleda, né? E assim o Goiás conseguia o seu resultado parcial e justo. O primeiro tempo foi muito mais pró-Goiás do que pro São Paulo. Só que aí vem a segunda etapa, e o jogo é feito de 90 minutos. E aí o São Paulo muda completamente. O Goiás também. E esse aqui é o detalhe. O Goiás precisava manter, e esse é o desafio, uma intensidade de jogo que seria muito difícil pelo aspecto físico. O Goiás foi muito intenso nos primeiros 45 minutos, era muito difícil continuar dessa forma. E aí o São Paulo fez um negócio que é visível, muito visível. O São Paulo simplesmente, numa forma metafórica, evidentemente, olhou para o seu adversário e disse: calma, para que aqui mando eu. São Paulo voltou para o segundo tempo, botou a bola no chão e disse: só um pouquinho, vamos em busca dessa vitória. E começou a trocar passes. São Paulo desacelerou o jogo e diminuiu a temperatura da partida. Porque aí você tem que entender, por isso que eu falo que o Dorival foi monstro, você tem que entender quais as características do teu time. Não adianta você ir para a entrevista coletiva depois do jogo e dizer: eu não tenho um jogador de velocidade, porque se eu tivesse um jogador de velocidade, se eu tivesse um jogador que quebrasse linhas, eu poderia fazer uma transição mais rápida. Realmente o São Paulo sofreu no primeiro tempo com isso, porque toda vez que o São Paulo pegava a bola, essa transição demorava. O São Paulo é um time mais cadenciador. Só que se você tem um time assim, como é que você faz? Diante de um adversário que está postado defensivamente no campo de defesa. Sabe o que você faz? O que o São Paulo fez. O São Paulo baixou a bola e esperou.
e teve paciência para trocar passes buscando a melhor decisão, buscando a melhor hora de finalizar, de buscar um espaço, nem que seja num chute a média distância com o vacilo do goleiro adversário, porque isso também é do jogo. Isso também é permitido, inclusive, e o São Paulo fez um gol com o Wellington Rato no meio da semana lá na Venezuela, dessa forma, uma bola parada, dessa vez foi uma bola rolando. Mas o São Paulo começou a trocar passes até que o Pablo Maia desferiu um chute, desviou na defesa, o Tadeu aceitou 1-1. Beleza, e esse resultado ele é conquistado quando o São Paulo já ocupava o campo ofensivo, já estava ali trocando passes e esperando a melhor hora de poder concluir. O Marcos Paulo faria o segundo, aliás, um impedimento que difícil, hein? Até agora estou tentando me convencer, porque existe uma nova orientação de que quando as linhas estão sobrepostas, você tem que priorizar o ataque. Só que essa linha tem que marcar amarelo, que é aquela linha sobre linha, né? A mesma linha. Nesse caso, marcou linha vermelha, e aí, enfim, o impedimento foi marcado, mas foi por milímetros, né? Há um cruzamento da direita e o Marcos Paulo, aí no contraveneno, né? Com o que aconteceu no primeiro tempo, entra no meio da defesa do Goiás e marca o gol. Mas como é que ele surge? Troca de passes até que a bola chega na direita, o cruzamento vem e o São Paulo consegue fazer o seu gol. O segundo tempo foi todo do São Paulo, ou quase todo. Porque aí, quando o São Paulo empata o jogo, é óbvio que o Goiás vai buscar algumas escapadas. O Emerson Ávila até tentou o Apodi, né, que dá uma velocidade, uma intensidade, ele está numa fase interessante, começou no banco de reservas, mas segundo tempo, para ganhar um gás nas costas do defensor, ele é sempre perigoso. O Goiás começou aos pouquinhos e o jogo ficou lá e cá, né? Começou a chegar na área do São Paulo e aí entrou em cena um jogador que está numa fase espetacular, que é o goleiro Rafael. De novo, o goleiro Rafael garantiu esses 3 pontos aqui para o São Paulo. Porque mesmo o São Paulo superior, isso é do futebol, em pelo menos duas oportunidades, porque ele também teve uma defesa difícil no primeiro tempo, em 2 possibilidades ele fez defesas assim milagrosas, defesas que eram gols. O Rafael foi lá e tirou. Uma na cabeçada do Bruno Melo e tem uma outra embaixo, uma outra que ele defende embaixo, que acho que é do William Oliveira. Defesaças. Ele salva o São Paulo naquele momento e isso dá mais força ainda para o time, para a torcida, para os 45 mil torcedores que vieram aqui ao Morumbi num sábado à noite empurrar o time que está numa fase espetacular, 11 jogos de invencibilidade sob comando do Dorival, 12 no total. E aí o time ganha forças, chega ao gol do Marcos Paulo, o gol acaba anulado por impedimento, e isso já é quase 40 minutos do segundo tempo e o time tem forças para buscar de novo o gol. E aí o Dorival coloca... primeiro ele faz algumas mexidas, né? Ele coloca o Wellington Rato, né, que participa da bola parada, coloca o Michel Araújo no meio, coloca lá no final o Diego Costa na do Rafinha e coloca o David. O David acaba entrando também. O David estava há 11 jogos sem ser relacionado por conta de um problema físico. Ele entra no jogo e aí brilhou a estrela do Dorival, do David, da torcida, do clube. O Rato cobra o escanteio, a defesa afasta mal e o David empurra para o fundo da rede a 45 minutos do segundo tempo. Quando a fase é boa, é jogador que volta do DM e faz gol, é goleiro adversário que franga, é a torcida que empurra, é isso que acontece. Mas não é só sobrenatural, porque aí parece que eu estou colocando tudo na conta dos astros, né? E não é, tem muito trabalho. O time veio com outra postura, muito pelo que foi dito no vestiário. E a forma como o São Paulo entendeu como jogar o jogo é que me espanta, de acordo com o trabalho do seu técnico, por muito do que ele fez no intervalo. De fazer os jogadores entenderem, calma, a gente não precisa sair em velocidade, porque se a gente perder essa bola, a gente desguarnece o sistema defensivo e eles estão muito mais rápidos que a gente. Não, segura, calma, põe a bola no chão, encontra o melhor espaço e quando for a hora, a gente vai finalizar. E quando a gente finalizar é para definir. E isso aconteceu. O São Paulo teve várias oportunidades para poder vencer a partida no segundo tempo, mesmo com os riscos que sofreu por conta das defesas do Rafael. Foi melhor no segundo tempo e mereceu a virada. Escalou a tabela, hoje é o 3º colocado, pode ser ultrapassado no domingo. Passou o Grêmio, inclusive, que também com a vitória em Curitiba tinha chegado em 3º, agora o Grêmio é o 4º, São Paulo é o 3º. Tá ali, tá no bolo. É o São Paulo do Dorival. Que coisa, hein? Que momento, que fase. Eu não sei aonde o São Paulo vai chegar, eu tenho dito isso constantemente, mas é fato que esse São Paulo já mudou a sua cara, porque os jogadores no DM continuam. Hoje ele não tinha o Rodrigo Nestor e não tinha o Arboleda, para você ter uma ideia. E você vê desculpas.
Você vê justificativas? Você vê argumentações? Não. O que a gente vê é todo jogador que entra sabendo o que faz. E mesmo quando o cenário se mostra adverso, como foi o primeiro tempo aqui, o São Paulo teve forças para vencer e virar o jogo. Como fora contra o Vasco da Gama, depois de estar vencendo por 2-0, tomar um 2-2. Se abateu? Não. A torcida empurrou, o time foi e fez 4-2. Mais uma vitória aqui no Morumbi. São Paulo muito bem sob o comando do Dorival Júnior. O que vocês acharam do jogo? Não posso deixar de destacar um jogador. Caio Paulista. Parece que joga nessa função há anos. Jogou muito, correu muito, finalizou, um jogador de muita força física, ele recupera bolas, ele recompõe muito bem, ele sofreu um pouco no primeiro tempo com as escapadas do Maguinho, mas foi muito mais por um desajuste de marcação do que por conta de erros individuais dele. É um jogador que ajuda muito no ataque e na defesa. Cara, parece que ele joga de lateral há milênios, né? E a gente sabe que ele tá adaptando-se ainda, né? Ele que era um ponta, né? Um atacante, e tá muito bem nesse setor. Que coisa, hein? Mais um jogador interessante. O Gabriel Neves começou armando o time, o Pablo Maia fazendo gol de novo, né? Ele tem essa característica do chute. O Michel Araújo entrou bem também. O Luciano acho que fez um bom jogo, saiu até cedo no jogo, na minha opinião, provavelmente porque cansou, mas acho que ele tá voltando a fazer um jogo mais coletivo. O Caleri, né? O Caleri deu azar, assim, vários lances. A bola ou batia no braço dele, ou ele tropeçava na bola, ou ele ia fazer o gol, o jogador tirava um pouco antes dele, mas ele foi bem também, bem participativo, bem ao estilo Jonathan Caleri. Foi um ótimo jogo do São Paulo, especialmente o segundo tempo, mas também é nessas horas que você vê a capacidade de reversão que tem uma equipe. Isso vai dando casca. São Paulo do Dorival tá muito bem, obrigado. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!